Gostaria de cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a paz que excede todo o entendimento. Meus amados, eu gostaria neste momento de poder estar compartilhando convosco a poderosa palavra de Deus. E eu quero poder tomar por base neste momento o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 9, versículo de número 9 ao versículo de número 13. Onde diz: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e os pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Amados irmãos, o texto em apreço, ele tem por epígrafe: Jesus come com pecadores na casa de Mateus. Aqui neste texto, Mateus ele vai narrar, ele vai nos contar de uma maneira bem especial o dia do seu chamamento, o dia da sua convocação, o dia em que ele teve um encontro com Jesus e teve a sua vida totalmente transformada. Mas antes de poder entrar na mensagem, é bem interessante observarmos a biografia deste homem de Deus. Mateus, filho de Alfeu, conhecido também como Levi. Nós sabemos que Mateus, ele era publicano, e por este motivo ele não era bem quisto diante da sociedade, tendo em vista que os publicanos eram tidos como ladrões, tendo em vista que cobravam impostos além do que deveriam. E além disso existia também um agravante, que era o fato de os publicanos prestarem serviços a Roma de maneira tal que as pessoas o tinham como traidor. E toda esta situação faziam com que as pessoas não quisessem aproximar-se de um homem como Mateus. Era uma pessoa a quem os demais queriam distância, e vale a pena salientar que difícil seria alguém acreditar que Deus teria um projeto para realizar na vida de um homem que procedesse como Mateus. Difícil seria alguém crer que Deus teria uma obra para realizar na vida de um homem que andasse como Mateus andou. Mas isso me faz lembrar o que o apóstolo Paulo diz quando escreve aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 26. E Paulo, ele fala com os coríntios e ele diz: Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não foram muitos os sábios, segundo a carne, que foram chamados, nem muitos os nobres, nem muitos os poderosos, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundirem as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundirem as fortes, e Deus escolheu as coisas vis e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Louvado seja o nome de Jesus. Mateus era uma destas coisas loucas, uma pessoa que era desacreditado,
uma pessoa ao qual a sociedade já havia desprezado. Mas escute, havia um propósito de Deus para a vida, aleluia, de Mateus. E o interessante é, como já foi dito, Mateus, ele registra o dia em que ele se encontra com Jesus. No capítulo de número 9, no versículo de número 9 por diante, Jesus está andando pela beira do mar da Galileia. E o texto vai nos dizer que Mateus está sentado. Lucas, ele destaca que Mateus está na recebedoria. Aleluia. E Jesus passa por ali. E Jesus olha para Mateus e logo ele diz: segue-me. Aleluia. Irmãos, a palavra seguir, ela tem como significado no dicionário acompanhar alguém, andar juntamente com outra pessoa, caminhar na mesma direção que alguém, acompanhar passos. Aleluia. E nós observamos que a palavra segue-me aparece algumas vezes na Bíblia, o que indica a vontade que Jesus tem. É que o homem ande nos seus caminhos, é que o homem, aleluia, tome a direção que ele está dando. A vontade de Jesus é que todos estejam em sua presença. Agora, algo que nos chama a atenção é que Mateus, ele abre mão de tudo, aleluia, o que ele tinha para seguir a Jesus. Aleluia. É bem interessante quando pregamos e quando falamos algo concernente a Mateus, porque Mateus era um homem que, independente do que a sociedade pensasse dele, ele tinha herdades, ele tinha riquezas, ele tinha bens materiais, e Mateus, ele vai abrir mão de tudo para que pudesse seguir a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Mateus, ele abre mão, aleluia, das coisas materiais para que pudesse tomar posse das coisas espirituais. O texto nos diz que Mateus levantou-se e seguiu a Jesus. Quando o texto diz que Mateus, ele levantou-se, fala-se de posição. Em outras palavras, permita dizer, Mateus, ele se colocou na posição. E a palavra de Deus, aleluia, para a nossa vida nesta hora, é que nós devemos estar na posição que ele quer. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Mateus, ele se coloca de pé e segue a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus agora começa a vivenciar o sobrenatural de Deus. Andando com Jesus, Mateus, ele pôde ver coisas jamais vistas. Mateus, ele pôde contemplar a obra de Deus na vida das pessoas. Pessoas sendo libertas pelo poder da palavra. Pessoas sendo curadas pela virtude, aleluia, de Cristo. Ele pôde observar pessoas sendo ressuscitadas. Louvado seja o nome do Senhor. E Mateus, ele registra tudo neste evangelho. A vontade de Mateus seria que todos soubessem que Cristo Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas neste momento nós falamos do texto aonde ele registra o dia do seu chamamento. E logo após seguir a Jesus, o texto vai dizer que Jesus vai para a casa de Mateus e Mateus recebe-o em sua casa. Mateus abre a porta para Jesus entrar. Será que dá para você entender isso? Lembro-me que no livro do Apocalipse, capítulo 3, e o versículo de número 20,
A palavra diz: eis que eu estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz e abrires a porta, eu entrarei em tua casa e cearei contigo e tu comigo. Louvado seja o nome de Jesus. Foi isso que aconteceu. Mateus recebe na sua casa uma visita especial. Mateus recebe em sua casa uma visita de Jesus, e ele abre a porta para que Jesus pudesse entrar. Você pode repetir junto comigo: entra, Jesus, dentro da minha casa. Entra, Jesus, dentro da minha família. Faça morada, fique à vontade, que a tua vontade seja feita para a glória do teu nome. Jesus entra na casa e agora o ambiente está agradável, porque aonde Jesus está, o ambiente é agradável, irmãos. Jesus se assenta na mesa e o texto vai dizer que haviam muitos publicanos, haviam pecadores, e Jesus se senta, porque o objetivo de Jesus é de libertar e salvar o mais pobre e vil pecador. Aleluia. Certa feita Jesus ele disse: porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar os que se haviam perdido. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. E quando Jesus está à mesa, alguns que ali estavam, os fariseus, começam agora a se incomodar e começam agora a questionar os discípulos de Jesus, a dizendo: por que o vosso mestre come e bebe com os pecadores? Escute, tem pessoas que não entendem o trabalhar de Deus, tem pessoas que não compreendem e muitas vezes falam coisas que não convêm. Jesus estava sabendo o que estava fazendo. Aleluia. E quando eles questionaram, como Jesus na sua presciência, Jesus na sua onisciência, Jesus sabe de todas as coisas, e também Jesus ouviu. E Jesus, aleluia, em meio àquela situação, ele diz: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Talvez você esteja até perguntando: ainda não entendi a palavra. Eu quero te dizer uma coisa aqui: Jesus ele vai chegar com salvação dentro da tua casa. Jesus ele vai chegar com libertação dentro do teu lar. Alguém ainda vai se confundir com algo que Deus vai fazer na vida dos teus, porque a obra e o projeto que Deus tem para realizar vai se concluir. Que você possa tomar posse desta palavra e você vai dizer assim: quão grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Assim como Mateus, você vai dar o testemunho de algo grande que Deus vai fazer na tua vida, de algo grande que Deus vai fazer na vida de alguém da tua família. E se você crê nesta palavra, já pode dizer amém. Se você crê nesta palavra, já pode dar um glória ao nome de Jesus, porque grande é o que Deus vai fazer. Eu agradeço ao Senhor e guarde esta palavra no teu coração. Que Deus abençoe.